E convido a deputada Dirce Ardenstein para proceder à leitura da ata da última sessão. Bom dia, presidente. A ata da 15ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 14 de março de 2018. Sob a presidência do deputado Silvio Drevig, Mário Marcondes, Kennedy Nunes. Secretárias, deputados Kennedy Nunes, Dirce Ardenstein e Maurício Studilac. Às 14 horas do dia 14 de março do ano 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, na sequência, foram aprovados sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Kennedy Nunes, Dirceu Dresch, Antônio Aguiar, César Valduga. Grande expediente. Nesse horário, destinado aos horários políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch, PT, Silvio Drevig, PP, PR, PSB, Podemos. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário, ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei 0297 de 2017 e 034 de 2018. Foram aprovados em segundo turno os projetos de lei número 013 e 0356 de 2017, com emendas substitutivas globais, bem como de número 0136 de 2016. Foram aprovados os pedidos de informação número 032 e 033 de 2018. As moções 040 a 045, 2018, bem como o requerimento 0158 de 2018. Outro sim, o senhor presidente diferiu os requerimentos 0156 e 0157, 0159, 0165 de 2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 0091, a 096 e 098, a 0101, 2018. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Serafim Benzon, Roberto Salum, doutor Vicente Caro Preso e deputado Valdir Comim. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segunda secretária, lavei a presente ata e era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Dirce. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça constar aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar o eminente deputado César Valduga, por até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente. Saudar nossa querida deputada Dirce, saudar todos os deputados, também em especial a quem nos acompanham via TVAL, rádio digital, população catarinense. Senhor presidente, venho à tribuna nesse momento para me manifestar sobre uma importante frente parlamentar que constituímos nessa casa, que foi a frente, que é a frente parlamentar em defesa das empresas públicas e dos serviços públicos. Estas que desenvolvem
um trabalho estratégico no estado de Santa Catarina, no Brasil, que trata sobre setor energético, bancos públicos, Correios, as empresas públicas do estado de Santa Catarina. E nada mais do que justo, senhor presidente, prestarmos contas do trabalho da nossa frente composta por diversos, a maioria dos deputados nessa casa que subscreveram, portanto, a criação da frente parlamentar, mas também, o mais importante, a participação de diversas entidades do nosso estado de Santa Catarina que se fazem representar por esta frente. Por isso, gostaria aqui, senhor presidente, de prestar contas do trabalho desenvolvido no ano de 2017 e gostaria que a assessoria da Casa pudesse, portanto, destacar em vídeo. Por gentileza. Então, aqui, Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e contra a privatização das empresas estatais de Santa Catarina. Relatório, então, este de 2017 e plano de trabalho para 2018. Passamos para a frente. Relatório de 2017. Da Frente Parlamentar foi instituída em 30 de março de 2017, composta por 21 parlamentares, possui um grupo de trabalho que se reúne uma vez ao mês, com média de 10 representações por reunião. Foram realizadas 3 audiências públicas, senhor presidente. Uma sobre o sistema bancário no nosso estado de Santa Catarina, com uma participação efetiva de bancários, também entidades sindicais do nosso estado de Santa Catarina. Outra sobre o sistema elétrico e precarização do trabalho e privatização dos Correios. Uma visita em loco, portanto, também no município de São Francisco, no Porto de São Francisco. Segue à frente. 4 solicitações de tribuna na LESC. Tiveram aqui nessa casa, deputado Natalino, lideranças sindicais tratando sobre as questões da privatização da Casan. Tinha um cenário, enfim, de privatização e nós nos antenamos a essa movimentação e tivemos aqui a presença de lideranças aqui, o Mafra, que é o presidente do Sindicato da Casan, falando sobre a importância de termos uma empresa pública, que é o caso da Casan. Também sobre o novo marco regulatório do sistema elétrico, debate sobre o impacto da privatização dos bancos públicos para os municípios catarinenses, situação do sistema prisional de Santa Catarina, que foi também debate aqui nessa casa. Foram 3 moções, senhor presidente, 3 moções contrários ao novo marco regulatório do sistema elétrico, contrário também ao processo de privatização dos bancos públicos, contrários à privatização da Casan. Até porque nós entendemos que o setor energético no país, ele é estratégico, tendo em vista a soberania nacional. Só para nós termos uma ideia, nos Estados Unidos, senhor presidente, 27% do setor energético está sob o controle das Forças Armadas. 73% é o governo federal. 100% é nacional. E o Brasil caminha, da venda do setor energético para o capital internacional. Isso nos preocupa, nos tira a soberania nacional. Nós sabemos que o setor energético é o que move as nossas indústrias, move os nossos hospitais, move o desenvolvimento econômico. E temos feito esse debate e temos o entendimento que privatizar é nos transformar em soldadinho de chumbo do capital internacional. Relatório de 2017 também, tivemos 5 requerimentos. Deputado Patrício, um dos requerimentos foi a solicitação de informações sobre financiamento da Celesc junto ao BID e Agência de Fomento, para que pudéssemos fortalecer a Celesc no estado de Santa Catarina, o qual, inclusive, nós aqui nessa casa aprovamos um financiamento
para que se pudesse aumentar o plano de expansão, mas melhorar principalmente, né, o setor energético, elétrico, né, nos interiores do nosso estado de Santa Catarina, o qual ainda temos muitas extensões que são monofásicas. Também um requerimento que teve o pedido de informações sobre o sistema prisional de Santa Catarina, né, pedido de informações sobre cláusulas contratuais entre o Banco do Brasil e BESC quando da sua federalização. Pedido de informações também à Anatel sobre o preço e custo da energia elétrica por classe de consumo. Também pedido de informações à direção dos Correios sobre a situação de precarização do trabalho dos carteiros. Até, inclusive, teve aqui, a deputada Dirce convidou o vice-presidente, até porque são 8 vice-presidentes no Brasil, eu acho um absurdo, né, os Correios terem 8 vice-presidentes, sabendo das condições que se encontram os Correios, que precisamos investir mais em equipamentos, modernizar o sistema dos Correios, né, concurso público que se faz necessário e que vive um sucateamento, isso nos preocupa também. E também foi tirado propostas de ações para 2018 para dar continuidade do trabalho já existente, né, nessa continuidade das ações do grupo de trabalho, que é o GT, para auxiliar a frente parlamentar composto por membros convidados da sociedade civil organizada, do governo e assessorias parlamentares. É importante dizer que o governo também tem participado desse debate, então estamos dialogando, né? Estamos dialogando com os órgãos do governo do Estado de Santa Catarina, com o sindicato, com o setor empresarial também, para que juntos consigamos debater, né, a importância das empresas públicas no nosso Estado de Santa Catarina, que são estratégicas, como a Celesc, como a questão da água, e fico muito feliz que essa casa tem consensuado que a Casan tem que ser pública, que a Celesc tem que ser pública. Também uma proposta de ação para 2018, que seria requisitar documentos que possam subsidiar as discussões e ações da frente parlamentar, como também realizar audiências públicas regionalizadas sobre a precarização do atendimento e privatização dos bancos públicos. Entendemos que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, senhor presidente, ela tem que se manter pública. E é muito claro, quem que financia a agricultura? É o Banco do Brasil. Quem que financia a habitação? Quem que financia o saneamento? A Caixa Econômica. Sem contar que são bancos reguladores do sistema financeiro. São eles que financiam. São eles que financiam a nossa agricultura. Por isso entendemos que tanto o Banco do Brasil como a Caixa Econômica Federal e também os outros bancos públicos têm que permanecer públicos, né, por uma questão estratégica, deputado Rodrigo Minotto, qual, né, Vossa Excelência faz parte dessa frente parlamentar, que nos orgulha muito de fazer parte dessa frente parlamentar, fazendo a defesa das nossas empresas públicas do Brasil, mas também nossas empresas públicas catarinenses. Então, realizar audiências públicas regionalizadas com os bancos, com os bancários, enfim, com esse setor, que é muito importante, como também dialogar sobre a privatização do sistema elétrico, o qual agora está em voga, que está sendo debatido e tudo mais, e nós entendemos, enquanto frente parlamentar, que nós, em hipótese alguma, como já tinha aqui colocado no início, pelo fato de ser um setor estratégico, nós não podemos permitir que venha acontecer a privatização. E a proposta, então, para 2018, ainda, a realização de debates em conjunto com câmaras de vereadores e demais entidades, né, sobre o sistema bancário, como Criciúma, Itajaí, Blumenau, Joaçaba, sobre o sistema elétrico, Xanxerê, Chapecó, Tubarão, Criciúma, Lages e Blumenau, promoção de seminários em junho com o tema A Importância Estratégica dos Serviços das Empresas Públicas do Estado de Santa Catarina, propor ações legislativas com vistas ao fortalecimento das empresas públicas e serviços públicos aos cidadãos catarinenses. Então, a coordenação de trabalho aqui temos como presidente, que sou eu, né, César Valduca, como vice-presidente do deputado Gisele Derech, e também como relator, o deputado Rodrigo Minotto, que aqui acompanha e que tem contribuído muito com a nossa frente parlamentar. Mais um minuto, deputado César Valduca. Então, aqui, senhor presidente, fazendo um breve relato, uma prestação de contas, eu acho que é importante, a população catarinense tem o direito, né, de conhecer as nossas ações, e que esse ano, né, deputado Rodrigo Minotto, nós devemos, enfim, continuar com o nosso trabalho, com afinco, principalmente, mas envolvendo as entidades
sindicais, de trabalhadores, também os órgãos compostos pelo governo do Estado de Santa Catarina, para que, enfim, consigamos atender as demandas, né, da nossa frente parlamentar, constituída ainda no ano de 2017. Com muita honra, passo a palavra para nosso colega deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, eu quero saudar o deputado Valduga pelo seu trabalho junto a essa frente parlamentar e dizer que realmente nós temos que ficar muito atento a essas questões, principalmente das privatizações que o governo vem se elaborando, construindo. Um minuto, senhor presidente. Mais um minuto para concluir. É muito importante a gente debater esse assunto, tendo em vista as possíveis privatizações que o governo federal vem agindo para efetuá-las. Um exemplo disso está em voga a questão da própria Eletrobras, onde o valor inicial corresponde a 7 vezes o valor da venda de uma churrascaria que tínhamos aqui no nosso país, a Fogo de Chão, que foi vendida por 1 bilhão e 800 milhões, e querem vender todo o sistema energético e elétrico do nosso país por 8 Fogo de Chão. É lamentável, mas temos que agir e temos que ter atitude nesse sentido. Cumprimentá-lo mais uma vez pelo seu trabalho e dizer que estamos juntos nessa luta para que a gente possa defender os interesses não somente aqui do povo catarinense, mas interceder junto às ações do governo, da nossa bancada na Câmara Federal, cuidar do patrimônio do nosso país. O próximo inscrito é o deputado Maurício Crudilac, por até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Hoje nós temos muitos vereadores aí na casa. Tem razão de que a UVESC, que é a União dos Vereadores, está realizando mais um encontro estadual. Nós tivemos aí uma relação de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, a nominata muito grande, que estiveram em nosso gabinete, aproveitando já para trazer alguns pleitos, alguns pedidos aí, todos os vereadores e os municípios ansiosos para saber se sai o Fundan, se sai algum recurso para alguma obra para os municípios. Há uma expectativa muito grande nesse sentido. Nos últimos anos, o governo do Estado conseguiu dar algum apoio, mas, claro, a situação financeira tem se agravado. Eu recebi ontem também uma moção, um ofício do vereador Capilé de Taió, grande amigo, um vereador muito atuante no município e até na região, com um pedido que estamos encaminhando ao governo do Estado, ao governador Eduardo Moreira, porque a SDR, a Secretaria Regional de Taió, foi desativada. E a SDR de Taió tem uma caminhonete melhor do que a PM, que atende toda a região lá com uma área territorial, não tem uma caminhonete que a SDR tinha. Então, é um absurdo. A atividade primordial, defesa da sociedade, não estava tão equipada em alguns itens quanto a própria Polícia Militar. Então, há um pedido do vereador, da Câmara de Vereadores de Taió, nós vamos encaminhar ao governo do Estado para que aquele veículo que servia a SDR, que foi extinto, seja transferido para a Polícia Militar e que passe a ser utilizado pelos nossos policiais
para a defesa da sociedade. Acredito que muito desse patrimônio que faz parte das extintas Secretarias de Desenvolvimento Regional devem ser aproveitados nas áreas até que o governo definiu como prioridade para esse mandato, ou seja, a saúde, a segurança e a infraestrutura. Então, parabéns pela iniciativa do vereador Capilé e vamos fazer esse encaminhamento e tenho certeza que a secretaria que ficar responsável por fazer esse inventário do patrimônio vai agir com sabedoria e dar essa destinação ao patrimônio, atendendo a segurança pública, nesse caso, do Alto Vale. Mas nós temos viaturas aí, veículos, em todas as SDRs que foram extintas, e nós vemos muitos lugares, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a própria Saúde, precisando de um veículo que pode vir, sim, desses veículos que estavam na SDR. O segundo assunto que eu quero tratar há poucos dias estive no Corpo de Bombeiros Voluntários em Ascurra, o Bombeiros Voluntários da União, que é um dos bombeiros mais bem equipados do estado de Santa Catarina. Muito disso se deve ao Vander, da Malve. Ele adotou aquele corpo de bombeiros, ele já doou caminhões, já doou equipamentos e faz com que os municípios de Rodeio, Ascurra e Apiúna tenham um corpo de bombeiros eficiente, bem treinados, comandados lá pelo comandante Júnior Moser e com equipamentos de alta tecnologia para poder atender a demanda. E houve uma informação de que a central de atendimento bombeiro passaria a ser feita toda ela na capital do estado. Ou seja, hoje você liga o 193 em qualquer município de Santa Catarina, você está lá, ligou o 193, ele cai no bombeiro mais próximo, no bombeiro local. E isso é o razoável. Tem lá o plantonista, e se ele disser a rua, a estrada, o local, o atendente já vai saber no que aquela pessoa que está chamando, qual o endereço. E havia informação de que essa central viria toda para a capital. Então, imagine, um acidente lá no interior do estado, no município, a pessoa que precisasse do bombeiro ia ligar para a capital, para daí a capital ligar para o bombeiro, para tentar explicar onde a primeira pessoa explicou. Eu vim, me manifestei nessa tribuna, a própria assessoria de imprensa da Alesc fez uma matéria muito importante a esse respeito, e eu recebi em meu gabinete o coronel João Batista Cordeiro, que é o coordenador do SAMU em Santa Catarina. Ele também é do bombeiro, piloto do helicóptero Arcanjo do Bombeiro de Santa Catarina, e recebi também o tenente-coronel Giovanni Kemper. E eles me explicaram que essa centralização de atendimento que está acontecendo não é do bombeiro. Eu fiquei feliz por esse posicionamento, porque não era correto, deputado Ismael, que o atendimento, alguém liga lá de Blumenau para o bombeiro e o atendente vai estar aqui na capital do estado, que depois vai ligar para o atendente de Blumenau para repassar a informação. E ele disse que não, que a centralização que está acontecendo é unicamente do SAMU. Eu particularmente entendo, e falei isso ao coronel João Batista Cordeiro, que o SAMU deveria estar no bombeiro. Nós temos municípios que têm o bombeiro com treinamento, com ambulância, e temos o SAMU. E cito municípios aí, deu SAMU numa casa alugada,
e o bombeiro com um prédio lá em condições de ter todo esse atendimento. E o SAMU tem médico fazendo atendimento, a coordenação, como eles chamam ali. Ora, se é para pagar um médico para não estar lá indo atender o paciente, daí vão pagar um estudante universitário, um estagiário para fazer isso. Agora, pagar um médico para fazer essa regulação, daí não. Quem tem que fazer a regulação, claro que se precisar orientação para por telefone passar uma informação, aí o médico tem que ser chamado. Mas o médico não pode estar na atividade burocrática. É inadmissível o SAMU pagar um médico para ele ficar na atividade burocrática. Mas eu gostei muito do diálogo com o coronel João Batista Cordeiro, explicou. O objetivo é racionalizar o SAMU, fazer com que o SAMU, onde for possível, vá efetivamente para dentro do bombeiro, fique numa atividade conjunta, e só na Grande Florianópolis é que vai ter um atendimento integrado. Até acho razoável, acho bom, acho importante. Inclusive, o coronel pediu, eu tirei a comunicação, a divulgação da Assembleia que eu tinha colocado na minha página ali, e estava tendo muitos comentários, muito debate, para evitar essa confusão, segundo ele diz. Então, a Central de Atendimento 193 vai continuar sendo no bombeiro do município onde a pessoa está fazendo a ligação. Não vai cair numa central na capital. Do SAMU, do Estado vai ser assim, e da Grande Florianópolis vai ser assim. Acho que é importante, acho que estão agindo de uma forma correta em racionalizar esse atendimento. É um serviço importante e caro para o Estado, que se tiver integrado... Mais um minuto, deputado. Se estiver integrado com o bombeiro, vai ajudar muito mais a população, vai ser muito mais útil, não vai ter o custo que tem. O SAMU é caríssimo aos cofres do Estado e tem que fazer, então, um tratamento mais racionalizado. Então, agradecia e agradeço aqui ao coronel João Batista Cordeiro, ao tenente-coronel Giovanni Kemper, pela explanação, pela forma como eles estão vendo e como estão preparando essa comunicação, tanto do SAMU quanto a integração com os bombeiros de Santa Catarina. Acho que ganha todo mundo, ganha a população, e o mais importante é o cidadão ser bem atendido. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, o deputado César Valduga. Obrigado, senhor presidente. Só gostaria, senhor presidente, deputado Cominha, nosso querido deputado, aqui saudar a presença dos vereadores do município de Pira, né, em nome do Rogério, lá do município de Pira, próximo de Piratuba, enfim, toda aquela região, enfim, um município pujante, de um povo ordeiro e trabalhador, e também lá do município de Dionísio Cerqueira. Temos aqui na Assembleia Legislativa, né, no nosso auditório, um encontro importante, que é da UVESC, né, senhor presidente? Vejo que a UVESC vem desenvolvendo um belo trabalho nessa questão da formação, né, dos nossos vereadores, com palestras. Então, queremos também saudar e parabenizar a iniciativa da UVESC, através da presidência, e também a maciça presença dos nossos vereadores do Estado de Santa Catarina. Por isso, quero saudar mais uma vez e agradecer a presença dos vereadores do município de Ipira. Muito obrigado, senhor presidente. Feito o registro, não havendo mais oradores inscritos, vamos passar diretamente para o horário dos partidos políticos. PSDB, Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Podemos. PMDB, PSD, Partido dos Trabalhadores, deputado Neudi Sareta, por até 7 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham essa sessão, quero também cumprimentar, saudar os vereadores que estão aqui presentes nessa manhã e estão fazendo um congresso, participando do congresso da UVESC, também acompanhando aqui nesse momento a sessão. Quero cumprimentar meus amigos, colegas do município de Ipira, especialmente demais municípios que estão aqui presentes. Cumprimentamos a todos vocês. Alto Bela Vista está aí presente também. Quero cumprimentá-los a todos em nome do vereador Loman também. Enfim, sinto-se cumprimentados todos os vereadores e vereadoras que estão aqui participando. Acho importante quando um vereador pode, no dia a dia, cuidar das suas coisas lá do município, ir atrás, mas também quando existem esses eventos que debatem ações dos vereadores, eventos promovidos por entidades reconhecidamente que é de organização dos vereadores, é importante participar sim, ir atrás, buscar novos conhecimentos e também essa articulação aqui com os deputados que representam as suas respectivas regiões é muito importante. Então, eu queria parabenizar os vereadores e as vereadoras. Senhor presidente, ontem nós fizemos na Comissão de Saúde a reunião em que a equipe do secretário de Estado da Saúde esteve presente para fazer a prestação de contas do último quadrimestre. E nós acompanhamos os números da prestação de contas e, lamentavelmente, ficou mais uma vez comprovada que no ano passado o governo do Estado não cumpriu o mínimo constitucional de aplicação na área da saúde, que eram 13%. Essa Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade uma mudança na Constituição Estadual e elevou o percentual a ser aplicado em saúde, o valor mínimo, de 12% para 13% para o ano de 2017, 14% para este ano de 2018, para chegar a 15% no ano vindouro, no ano de 2019. Por que isso? Porque lá atrás, quando foram instituídos os percentuais mínimos para a saúde, os municípios ficaram com 15% de valor mínimo e o Estado com 12%. Além de ter essa diferença, os municípios, na sua grande maioria, para não dizer a totalidade, quase a totalidade, ao longo do tempo foram aumentando esses percentuais. Eu mesmo, quando prefeito de Concórdia, lembro que no último ano aplicamos cerca de 22% em saúde. E com o tempo isso vai aumentando. Hoje os municípios estão nessa média, 22%, 23%. Tem município que chega a aplicar 42% em saúde. E o Estado permanecia apenas nos 12%. Por isso essa mudança foi importante, mas lamentavelmente o governo não cumpriu isso no ano passado, e o que ocasionou, aumentou mais ainda uma dívida que já vinha lá da Secretaria, e que chega aí, segundo dados, levantamentos do Tribunal de Contas, a quase R$1 bilhão, tanto que isso motivou, inclusive, ações judiciais do Ministério Público. Foram cerca de 8 ações protocoladas nos últimos dias, questionando aí o repasse para os CELS, para os Centros de Especialidades Odontológicas, para o CAPS, para o Centro de Atendimento Psicossocial, para o NASF, que é o Núcleo da Saúde e da Família, para assistência farmacêutica, enfim, para o cofinanciamento da saúde, inclusive uma lei que não foi cumprida, que determina um repasse de 0,30 centavos por habitante de cada município, vereador Rogério, para ajudar no financiamento da saúde dos municípios, que não foi repassado. Então, essas questões vão se avolumando e nós temos problemas de defasagem de dívidas com hospitais, de falta de medicamento, e eu espero que essa situação seja sanada. Ficou claro ontem, nessa audiência pública, essa defasagem que tem, e isto só será solucionado se houver
uma decisão política forte do governo de querer resolver isso e de colocar recursos para que essa situação seja resolvida. E, além disso, é claro, esperamos, e há uma promessa do governo de que este ano vai cumprir os 14% destinados à saúde, é o mínimo que se espera, o mínimo que se aguarda. Então, nós vamos continuar vigilantes. Também vamos, na próxima reunião ordinária da Comissão de Saúde, apreciarmos o projeto de lei que determina que os repasses da saúde sejam em forma de duodécimo, deputado Milton, e nós vamos apresentar nosso parecer favorável nesse sentido ao projeto de autoria do deputado Coruja, e tendo o aval da Comissão de Saúde, que temos a certeza que terá pelo posicionamento dos deputados que fazem parte, vamos trazer então a votação em plenário, e nesse plenário esperamos o apoio dos senhores deputados, porque só estabelecimento de um repasse em forma de duodécimo vai garantir que cada mês a saúde efetivamente tenha aquele recurso que foi orçado e com isso possa fazer frente às grandes demandas. Então, essa é a nossa expectativa e esse é o nosso desejo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neudi Sareta. Ainda no horário dos partidos políticos, agora com a palavra o bloco parlamentar PP, PR, PSB, Podemos. Com a palavra, excelentíssimo deputado José Milton Schaeffer, por até 13 minutos. Eu vou iniciar aqui, deputado, dando uma parte aqui ao nosso deputado, por favor. Certo. Seria só uma questão de ordem para não retirar, deputado, né, a sua fala, o tempo da sua fala, mas só queria aqui, senhor presidente, manifestar solidariedade aos companheiros e companheiras do PSOL e à família da vereadora carioca Marielle Franco, que foi brutalmente executada na noite de ontem, juntamente com um assessor, enquanto volta de uma atividade em defesa dos direitos das mulheres e contra o extermínio da população de periferia, principalmente a população jovem. Marielle havia assumido recentemente, senhor presidente, a presidência da comissão que acompanha a intervenção federal na cidade do Rio de Janeiro. E é sempre uma dor muito grande quando nos é tirado uma lutadora como Marielle. Então, quero só aqui reafirmar a minha posição e a do meu partido, o PCdoB, de exigir máxima urgência e dedicação nas investigações de Marielle. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Milton. Obrigado, deputado Valduga. Feito seu registro. Eu quero, nessa manhã, deputado Maurício Kudilac, primeiro, ontem nós tivemos a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2017 da Secretaria de Estado da Saúde. Por aqui falava o deputado Neudi Sareta, nosso presidente da Comissão de Saúde, com os números da gestão de 2017. E onde demonstra ali uma grande dificuldade financeira na gestão da Secretaria, comprometida em função dos repasses por parte da Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Saúde tem legislação, tem recursos garantidos pela Constituição, mas, ao mesmo tempo, esses repasses não são feitos de maneira uniforme e para fazer frente a todas as despesas. Isso, ao longo dos últimos anos, acabou causando um déficit orçamentário nessa secretaria, que acabou redundando na queda na qualidade do atendimento da saúde lá na ponta, nos hospitais, nos postos de saúde, no número de cirurgias, o que vem agravando e muito aí a qualidade no atendimento da saúde. Nós precisamos mudar essa realidade. E a Assembleia tem feito a parte dela. Quando votamos uma emenda na Constituição para aumentar de 12% para 15% as despesas com saúde, nós fomos nessa direção de melhorar o financiamento. O SUS é um sistema perfeito, mas ele precisa de recurso financeiro para funcionar de maneira adequada e justa e universal, a atender na hora certa, com o tratamento certo, cada paciente. Por isso, a reunião de ontem foi muito produtiva, onde ficou demonstrado também a falta de aplicação dos 13%
em função do governo do Estado no último ano, o que a gente lamenta aqui dessa tribuna, porque são recursos que fizeram falta, né? Eu vi no final do ano o hospital filantrópico tendo que vender terreno, fazendo rifa, para poder terminar de pagar os honorários, os salários dos seus funcionários. Então é lamentável que isso tenha ocorrido. Nós temos uma grande meta esse ano, que é a aplicação dos 14% na saúde, e com isso injetar no sistema cerca de mais de 400 milhões de reais na gestão da saúde de Santa Catarina. Mas a Secretaria da Saúde também precisa melhorar a sua gestão, melhorar o controle. Ontem fizemos referência à questão do controle da prestação de serviços das OSs. A organização social é um instrumento de gestão interessante, mas é preciso que o governo do Estado utilize mecanismos de controle, de auditoria, para fazer com que os contratos assinados sejam cumpridos. O que nós vimos nas últimas OSs aqui contratadas, lá no Hospital Regional de Araranguá, Hospital Florianópolis e também em outras instâncias, é que os contratos eram feitos, mas o governo não tem um controle bom. Não acompanha para saber o número de cirurgias realizadas, de internações, se baseia em relatórios muitas vezes maquiados, e aí o recurso do povo catarinense acaba não resultando em qualidade no atendimento da saúde. Então quero aqui registrar a necessidade de que a Secretaria da Saúde melhore os seus mecanismos de controle nos contratos da OS. Faça uma licitação bem feita, um contrato bem feito, e acompanhe a execução desse contrato para que o dinheiro seja aplicado de maneira correta em benefício da população, que é a verdadeira dona dos recursos públicos do Estado de Santa Catarina, o que não ocorreu nos últimos anos. As OSs fizeram o que queriam em alguns hospitais e os entregaram sucateados para o Estado, tendo aí que ainda ter que fazer novos esforços para recuperar esses hospitais e colocar a funcionar. Nesse momento, o Hospital Regional de Araranguá passa por um processo licitatório para contratar uma nova OS. A licitação está sendo feita de uma maneira que também não atende a todo o pedido da comunidade. Não houve um diálogo com a comunidade. Está sendo incluída uma policlínica com os mesmos valores do contrato antigo. Ou seja, nós vamos fazer duas coisas com o dinheiro que vinha sendo feito, uma só. E nós temos preocupação que isso possa redundar num atendimento inadequado para a população do Vale do Araranguá. E lá é uma situação muito delicada, deputado Neudir Sareta. Nós temos um hospital regional há mais de 30 anos e ele nunca funcionou como hospital regional. Sempre foi muito mal gerido por organizações sociais e outros pelo próprio governo do Estado, não cumprindo o seu objetivo, que é o de atender a população, sem obrigar que a população tenha que se dirigir para grandes centros em busca de serviços que podem ser ofertados lá. Por isso, nós vamos acompanhar muito proximamente o processo licitatório que está sendo feito e a implantação do contrato para que a população seja definitivamente bem atendida no nosso hospital lá da região de Araranguá. Feito isso, esse relato, eu quero aqui também aproveitar para divulgar a realização no próximo dia 21, próxima semana, aqui na Assembleia Legislativa, do 6º Seminário de Síndrome de Down. E quero aqui fazer um convite para os colegas deputados, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, para participarem da 6ª edição do Seminário Estadual de Síndrome de Down, que vem com o objetivo de informar, de debater e de trocar experiências entre instituições de ensino, de saúde, familiares e profissionais que trabalham com pessoas com Down no estado de Santa Catarina. Esse seminário tem uma programação muito rica em conteúdo técnico, com profissionais que estamos trazendo de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, para aqui proferirem palestras e debates com familiares e com profissionais da área da educação. O objetivo é trazer mais informação para que o Down possa ser inserido definitivamente na comunidade e também no mercado de trabalho e possa viver com independência, possa viver sozinho, sem depender da sua família. Isso é possível.
desde que a criança, desde que nasça, tenha um acompanhamento na área da saúde, na área da educação, de forma adequada, recebendo toda a assistência a ser feita. E a partir daí ela vai ter uma juventude normal, vai poder acessar o mercado de trabalho, assim como faz já vários DAOs aqui em Santa Catarina. Nós teremos no próximo dia 21 aqui, a Ana Carolina, que é assistente administrativa da Embraco, lá em Joinville, que tem até especialização em diversas áreas da educação e que vive de maneira independente, presta serviço à sociedade, contribui, e obviamente que ela é um exemplo para inspirar novas empresas, bem como também pessoas com DAO a se inserirem no mercado de trabalho. Essa é a verdadeira inclusão. A inclusão termina quando a pessoa pode viver de maneira independente a sua vida. Nós temos trazendo também artistas, né, com DAO, que levam a vida profissionalmente, se apresentando. Temos trazendo aqui uma moça chamada Florence, lá de Porto Alegre, que é violinista, trabalha numa banda de música e vive uma vida independente também, que é um objetivo deste seminário, além de trazer novos conhecimentos em determinadas áreas, também mostrar que, se houver todo um acompanhamento na área da saúde, da educação, o DAO pode ter uma vida melhor, ele e os seus familiares. Por isso, o nosso mandato organiza todos os anos, em parceria com a Escola do Legislativo, em parceria com a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, um seminário, junto com diversas instituições, com a Federação Estadual de Síndrome de Down, para trazer novas informações, proporcionar novos debates e mostrar que juntos nós podemos mudar o mundo. O que nós temos que mudar é a maneira de ver as coisas, é a maneira de olhar que nós temos que mudar. E isso só vai ser feito através da informação, do debate, e é essa a proposição que o 6º Seminário de Síndrome de Down propõe para Santa Catarina. Quero aqui fazer um convite a todos que estão nos ouvindo através da TVA, das redes sociais, para fazerem a sua inscrição. Aqui no site da Assembleia Legislativa, da Escola do Legislativo, é possível fazer via internet a inscrição para esse seminário, que é totalmente gratuita. Fazer no dia também, as pessoas que por algum motivo não puderem fazer a inscrição, podem estar presentes. Nós já temos registro hoje de mais de 400 pessoas inscritas. Estamos aqui nos preparando para receber a todos, a partir das 9 horas da manhã do dia 21, aqui no auditório Antonieta de Barros, para um grande debate, para um grande seminário de inclusão social, para trazermos aqui nova fórmula de se tratar, de se viver e de se conviver com um DAO na sociedade. Por isso fica aqui o convite a todos os interessados nesse tema, para, junto com o nosso mandato, com a Escola do Legislativo, junto também com a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no dia 21, aqui na Assembleia Legislativa. Presidente, era isso. Obrigado, deputado José Milton Schaeffer. Ainda no horário dos partidos políticos. Pela ordem, deputado Rodrigo Minotto. Eu só gostaria de fazer um registro sobre o falecimento da mãe do nosso secretário de Estado da Saúde, a Célio Casagrande, a senhora Claudina, que faleceu ontem, está sendo sepultada na manhã do dia de hoje, e expressar a nossa solidariedade a toda a família do secretário Célio Casagrande, junto com seus irmãos. São mais 5 irmãos, e é uma família muito tradicional do sul do estado de Santa Catarina. Aqui o nosso registro. Fazemos o registro aí, em nome de toda a Assembleia Legislativa, os 40 deputados. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Ainda no horário dos partidos políticos, com a palavra, deputado Mário Marcondes, pelo PSDB, horário de PMDB. 15 minutos, Vossa Excelência tem. Senhor presidente, senhores deputados, ouvintes da TVA ou Rádio AL, público que nos honra com a sua presença na manhã dessa quinta-feira, vereadores aqui que está
do Congresso que está havendo aqui na Assembleia. Participei um pouquinho ali agora, com palestras que certamente produtivas e de muita valia no lado da responsabilidade dos candidatos, tendo em vista a legislação sobre os crimes eleitorais, impossibilidades de eleição, cassação, enfim, de ganhar a eleição e de não conseguir ser diplomado. Senhor presidente, tem aqui alguns tópicos, mas eu gostaria de aproveitar aqui o pronunciamento do deputado Milton Schaef, que acaba de me anteceder, quando fala da situação dos nossos hospitais filantrópicos de Santa Catarina, realmente é uma grande verdade, né? O Estado tem que fazer o gesto aos hospitais filantrópicos, tendo em vista que são esses hospitais que cuidam de mais de 70% da população catarinense. Mas eu também gostaria de salientar aqui que, no ano de 2016, nós, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, aprovou a lei que criou o Fundo Estadual para os Hospitais Filantrópicos, onde, naquela oportunidade, a Assembleia Legislativa mandou 107 milhões, deputado. E isso deveria ter virado praxe dessa casa todo final de ano, e, infelizmente, nosso ex-presidente do seu partido, do PP, deputado Silvio, pega 50 milhões no ano de 2017 e manda para o Caixa Geral do Estado de Santa Catarina, e depois faz a farra da compra do prédio e paga em 30 dias mais 40 milhões. Se nós somássemos os 50 com 40, nós poderíamos ter mandado aos hospitais filantrópicos, através do fundo, 90 milhões de reais. E tem mais uma sobrinha aí que certamente chegaria a 110, 115 milhões que nós poderíamos ter mandado para os hospitais filantrópicos, que hoje o Estado de Santa Catarina tem uma dívida de aproximadamente 60 milhões de reais. Então, nós temos que fazer a força-tarefa. Os partidos políticos têm que se juntar. Os deputados que compõem as siglas partidárias têm que cobrar dos seus líderes, do seu presidente, que faça a força-tarefa de ajudar quem de direito e ajudar quem precisa. A situação dos hospitais filantrópicos não é novidade para ninguém. No ano passado, o governo Colombo não cumpriu o 13% aprovado por essa Assembleia. Daí hoje se faz discurso da tribuna dizendo que não foi cumprido. Nós também criamos a lei do fundo para os hospitais filantrópicos, também não cumprimos, que era para nós mandar os nossos restos do nosso DODES para lá, e foram inventar e mandar para o Caixa Único do Estado para pagar sei lá o quê, quem sabe para reverter emenda para meia dúzia, para benefício do Fundo Social para meia dúzia, e não mandaram para o hospital filantrópico. E depois, para completar a farra, compraram um prédio por 83 milhões de reais. Eram 90 milhões que nós poderíamos ter mandado para o fundo. Estou fazendo um projeto de resolução para que esse plenário aprove, tenho certeza que já vão aprovar. Deputado Maurício Kudlak, que contração de dívidas, contratos, aquisições de mais de 5 milhões de reais tenha que passar pelo plenário da Assembleia Legislativa. Chega de um presidente assumir e pensar que é o dono da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ele não é o dono. Ele é um dos 40. A função do presidente da Assembleia é de conduzir os trabalhos administrativos da Assembleia e não de tomar a Assembleia para ele como se fosse dono. Não escutando ninguém, fazendo o que quer, nomeando quem quer, exonerando quem quer, fazendo a farra que a Assembleia está. E tem mais, quero avisar aqui para a sociedade catarinense. Vai ter mais denúncia desta tribuna. Eu não vou me calar. Deputado Maurício, tem a farra do helicóptero. Essa aí vai ser a próxima. Estou pegando dados e informação de vou denunciar. A Assembleia de Santa Catarina não precisa de helicóptero. Para quê?
Helicóptero que está no contrato da Casa Civil e a Assembleia restitui. E eu quero saber, eu quero pegar o plano de voo de cada um deles, que eu quero saber quem é que está passeando de helicóptero pago pelo dinheiro do Poder Público e da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Se o presidente pode andar, o vice-presidente pode andar, quem sabe o segundo vice-presidente também pode andar. Eu também quero andar de helicóptero, por que não? Semana passada, deputado Maurício, eu fiz Planalto Serrano e o Oeste Catarinense, visitei 55 municípios de carro, batendo perna naquelas estradas ruins, como o senhor também anda naquela região. E os bonitão aqui de helicóptero, vamos fazer farra, que a Assembleia paga. Vai pagar, se quiser pagar. Mas que a população vai saber, também vai saber. Pode ter certeza, vai saber. Como eu denunciei o prédio, fui para a Justiça e espero que a Justiça esteja do meu lado, do lado da correção, do lado da verdade. E vai suspender os pagamentos e nós vamos cancelar esse absurdo que foi feito com a aquisição do prédio da Assembleia. Então, quando se fala aqui, vamos ajudar os hospitais filantrópicos e tal, é conversa fiada, é para jogar para a galera, daí não vale. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade, população catarinense. Os hospitais filantrópicos não estão em dia porque a Assembleia Legislativa de Santa Catarina não mandou o que poderia ter mandado. Não mandou 50 milhões que mandou para o Caixa Único e depois não mandou 40 milhões quando comprou um prédio e pagou 40 milhões em duas parcelas de 20. No apagar das luzes. Uma dia 20 de dezembro e outra 18 de janeiro. E não adianta me mandar recado, não adianta me passar a mão no meu peito, que eu não vou parar. Eu não vou. Eu fui votado por Santa Catarina para fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui. Falei e vou repetir. Se eu não tiver o poder da caneta, mas eu tenho o poder do microfone, eu vou falar. Eu estou querendo ver o Salunja aqui agora. Vou falar, vou denunciar e não vou me calar. E eu não quero saber quem está tocando a presidência da Assembleia. Se é do meu partido ou se é de outro partido. Isso não me interessa. Ontem eu recebi, em função do prédio da Assembleia, quero cumprimentar aqui, da cidade de Indaial, deputado Venzon, uma moção de apoio pela minha atitude, pela coragem de ter feito o enfrentamento à denúncia da situação do prédio e ter entrado na Justiça com uma ação popular e com um pedido de danos morais coletivo a todos os catarinenses. Porque certamente cada um de nós que estamos no meio da rua, nós estamos sendo questionados isso. Porque ele nunca disse que quem comprou o prédio foi o ex-presidente, ele disse que quem comprou o prédio foi a Assembleia. Como nós fizemos parte da Assembleia, para ser cobrado na rua, nós fizemos parte da Assembleia. Para administrar a Assembleia, nós não somos mais ninguém aqui dentro. Vou repetir o que me disseram aqui, quando eu cheguei na Assembleia. A Assembleia, deputado Mário, ela existe porque tem 40 deputados. É mentira. Ela existe porque tem meia dúzia de deputados. Não é porque tem 40 deputados, Venzon. Porque tem meia dúzia aqui que faz o que quer, manda, desmanda, faz do jeito que quer, como se isso aqui fosse propriedade particular. Comigo não vai ter. Certamente, comigo não vai ter. Na frente dos meus olhos não vai passar. Se eu enxergar, eu vou denunciar. Tenha certeza, sociedade. E se eu não for reconduzido ao cargo aqui na reeleição, não tem problema. Eu vou para casa com a alma lavada. E certamente que cada um desses vai ficar mais alguns anos comigo, porque eu vou estar discutindo na Justiça com eles um monte de ação popular contra eles. Pode ter certeza disso. Então, quero agradecer aqui à Câmara de Vereadores de Indaial pela moção que verdadeiramente me emocionou. Fiquei muito lisonjeado com o respeito daqueles vereadores e se colocando, dizendo que a sociedade catarinense está do nosso lado, lado da verdade, e é isso que nós temos que fazer. Se nós queremos passar esse país a limpo, nós temos que começar com atitudes dentro de casa. As nossas atitudes têm que ser aqui. Nós temos que fazer o gesto para a população. Discurso furado, a população está de saco cheio. A população não quer mais escutar. Nós temos que demonstrar o que é que nós viemos fazer aqui. Lhe concedo a parte, deputado Serafim Venzon. Deputado Marcondes, certamente a Câmara de Vereadores de Indaial
lhe prestou essa homenagem justamente pela sua história de bem-sucedido como advogado, como profissional que tem, por aquilo que fez bem, fez em números grandes e deu certo. E que está fazendo bem, tão bem assim, agora como político também. E por isso que eu também cumprimento Vossa Excelência pelo seu desempenho, pelo trabalho que tem feito aqui na Assembleia, que fez pelo nosso partido, agora Vossa Excelência trilha em outro partido, mas tenha certeza que continua fazendo com a mesma eficiência. Parabéns, deputado Marcotes. Obrigado, deputado Serafim Venzon. E certamente, acho que essa é a nossa função, acho que chega. Se nós não começarmos a mudar, principalmente nós que estamos chegando hoje, se eu não tiver atitude diferente, vai continuar do jeito que está esse país. Nós não vamos mudar nunca. E eu vim aqui para fazer diferente. O meu santinho lá em 2014 dizia assim, ó, renovar para fazer a diferença. E quando eu falo em renovar, não é só mudar o nome, não. Renovar é na hora da eleição e fazer a diferença no mandato. Tem que ser no mandato que você faz a diferença, que você mostra ao contrário, que você faz ao contrário. Não estou aqui, não é caça às bruxas, não é nada disso. É que a verdade venha para que o povo de Santa Catarina saiba o que acontece dentro do parlamento catarinense. Se tiver no estado de Santa Catarina, se tiver alguém que queira denunciar alguma coisa, pode trazer que eu denuncio. Pode trazer. E tem mais. Tem a farra da distribuição de material esportivo da FESPORT. Vai ser a próxima que eu vou botar aqui. Que está fazendo do jeito que está, estão indo de caminhão. Já estou fazendo os requerimentos, espero que esse plenário aprove. Qual é o critério de distribuição de material para Santa Catarina, material esportivo? É para os amigos da corte ou é para todo mundo? Ou vão sair com... Quando é para os outros, dão meia dúzia de bola murcha lá, e quando é para os amigos da corte, vão dar o que deram. Ontem me passaram a informação que compraram, não sei se foi agora ou antes, 2 milhões aquela raquetinha que joga com a peteca. Deputado Maurício, tem uma raquetinha que joga com a peteca, que só na redinha? Sim, mas nos jogos abertos, aquela modalidade não existe. Nos jogos abertos de Santa Catarina não existe a modalidade. Deve estar comprando raquete para ser para quê? Para levar para os amigos para jogar na praia, né? Só pode. Como é que nós vamos incentivar, vereadores? Como é que nós vamos incentivar uma atividade esportiva se a hora que chega nos jogos abertos a modalidade não existe? Isso é brincar com a inteligência dos outros. É por isso que não falta dinheiro, que falta dinheiro para tudo. Daí depois falta dinheiro para fazer estrada, falta dinheiro para saúde, falta dinheiro para segurança, não consegue botar mais policial na rua porque o orçamento não segura. Mas é claro, fazer desse jeito que fazem. O secretário de Estado, quando assume, tinha que assumir com política de Estado definida. Não é política de quem senta na cadeira. Daí não vai dar. Cada um pensa de um jeito e faz do seu jeito. É tipo a bitola, como é que é? Os trilhos de trem, que não encaixam no outro. Não dá de emendar uma ferrovia na outra. É mais ou menos isso. Ou seja, não há continuidade das coisas. E por isso que o poder público está do jeito que está. Por isso que as políticas públicas iniciam e não acabam. A não ser que fazer como aquela do PT, né? Que dá para todo mundo e depois quebra na metade do caminho. Daí aquela é por falta de dinheiro mesmo, não é por incompetência de administração daí. Porque não houve planejamento. Então esperamos, agora hoje tem posto de novos secretários, não quero saber se é do meu partido, se não é. Espero que façam a coisa correta. Espero que o nosso secretário de saúde, que hoje inclusive está de luto pelo falecimento da sua mãe, fica aqui as nossas condolências, a nossa tristeza, nada mais triste que perder uma mãe, mas que faça o seu dever de casa, que olhe para a saúde de Santa Catarina como se estivesse olhando para a saúde dos seus familiares. Saúde se resolve, e aqui nós temos um médico aqui, doutor Serafim Venzon, saúde se resolve cuidando de porta de entrada. É na emergência que está o problema, porque o cidadão, quando passa pela emergência e vai para o quarto, no quarto ele não reclama de nada, porque daí o SUS atende bem. A porta de entrada que é o grande problema. Deputado Maurício, podemos dar um minutinho só? Ah, não, é horário de partido. Está encerrado aqui.
Obrigado, deputado Mário Marcondes. Ainda no horário dos partidos políticos, com a palavra o deputado Serafim Venzon, pelo PSDB, pelo período de até 7 minutos. Só para exemplificar, o deputado Mário falou aí da viagem em 50 municípios. No outro final de semana, não esse, eu fiz de quinta a segunda, visitando os municípios, fazendo reunião, vendo pleito, 1.680 quilômetros. Em quinta, sexta, sábado e domingo, deputado Serafim Venzon. Muito obrigado, com a palavra, deputado Serafim Venzon. O deputado Scodilac, que preside essa sessão, quando a gente está lá em São Miguel do Oeste, diz, olha, por aqui nasceu o deputado Maurício Scodilac. Para quando está lá em Navegantes, olha, aqui é o escritório do deputado Maurício Scodilac. Por isso que Vossa Excelência, que cuida do Estado inteiro e tem que caminhar tanto para dar conta, não? Então, mas olha só, senhor presidente, senhores deputados, eu queria me reportar aqui. Ontem, essa semana, nós estamos falando muito da questão da saúde, justamente porque até ontem recebemos o secretário da Saúde aqui, e tanto se fala do apoio que precisamos dar aos hospitais, principalmente aos hospitais filantrópicos, porque os hospitais públicos, aqueles que são do Estado, eles já recebem dinheiro do Estado. O mesmo procedimento que é feito, que se faz no hospital do Estado, os procedimentos de média complexidade, por exemplo, uma hérnia, da mesma maneira que ele é operado no Estado, ele é operado no hospital filantrópico. Mas se a gente calcular de todas as cirurgias eletivas, e essas, a maioria delas, que podem ser feitas em qualquer um dos hospitais, dependendo, naturalmente, das condições clínicas do paciente, e aí pode variar, mas o detalhe é que a cirurgia realizada no Estado, ela custa aproximadamente 4 vezes mais do que quando o Estado paga para um hospital filantrópico. Assim, por exemplo, uma cirurgia de hérnia, por exemplo, o Estado paga para um hospital filantrópico, quando muito, 800, 700, 800 reais, pagando tudo, evidentemente. Uma cirurgia de catarata, ela nunca chega a R$1.000. E como bem que faz? Infelizmente, mesmo sendo um valor pequeno, mas quando ela é feita no hospital público, aí ela custa 4 vezes mais. Como é que calcula o custo? Calcula pelo salário que é pago para os funcionários, para o médico, a previdência, enfim, todos os encargos. O mesmo procedimento, isso em qualquer lugar do Brasil. Aqui, lá na Bahia, pode ir lá, no Hospital da Bahia, o procedimento feito no hospital público, ele custa 4 vezes mais do que custa se o Estado pagasse para o hospital filantrópico. A diferença é que, quando o hospital é do Estado, ele já arrisca no couro dele, né? Ele sai do dia 26, sai no pagamento. Então, não tem o que discutir, aquilo é pago. Se ele custar 10 vezes mais, vai continuar existindo. Por quê? Sim, porque está na folha de pagamento. Não pode desonerar aqueles funcionários. É isso mesmo. O detalhe é, o que temos que fazer? Precisamos, paralelamente, fazer crescer um pouco os procedimentos realizados lá nos hospitais filantrópicos. Eu visitei 2, 3 hospitais agora essa semana. Digamos, o Hospital Azambuja, para falar do hospital, tenho certeza. Certinho? O Hospital Azambuja tem a receber R$1.947.000 referente aos procedimentos feitos lá. Se aqueles mesmos procedimentos tivessem sido realizados pelo Estado num hospital estadual, eles custariam perto de 8 milhões. Lá custou 1.947.000. Qual é a diferença? Que os 8 milhões já teriam sido pagos na hora que foram realizados. E aqueles 2 estão lá para pagar ainda.
e não sei quando vão pagar. Bom, e naturalmente, daí o hospital, esses hospitais, passam a ter dificuldade para honrar os seus compromissos. O que é a primeira coisa que pagam? O salário do funcionário. Às vezes o hospital retém o INSS da folha em benefício do hospital, mas daí para repassar para a Previdência. Só que ele usou todo aquele dinheiro e não conseguiu repassar para a Previdência. Então, um grande número de hospitais estão devendo para o FGTS, para a Previdência, devendo para fornecedores. E daí, no ano passado, 15 de setembro de 2017, foi aprovado no governo federal, na Câmara dos Deputados, uma lei que muitos acreditaram que ia dar certo. Eu logo falei que nunca ia dar. Porque muita gente acha que se emprestar dinheiro para o hospital vai ficar feliz. O hospital é um CNPJ. E eu imagino que o banco, qualquer banco que vai emprestar recurso para um hospital, apesar do programa aqui ser um programa assim, ó, os juros são no máximo de 1,2% ao ano, juros baratíssimos. E o hospital está devendo. Faz mais de meio ano aqui que foi aprovada e que estão anunciando para os hospitais, olha, aconteceu uma coisa boa, o governo agora vai emprestar dinheiro para vocês a juros de 1,2%. Pergunta se alguém foi atrás. Até agora, no Brasil, nenhum. Sabe por que estão fazendo propaganda dessa lei aqui? Porque estão querendo repassar aquela dívida que o hospital tem com o INSS, com o Fundo de Garantia, com os fornecedores, estão querendo buscar uma garantia que o hospital tem. Porque ninguém tem coragem de ir lá pegar o hospital, fechar o hospital para vender o hospital para outra coisa, em troca daquela dívida. Eles estão esperando é o fiador, porque daí sim, na hora que o fiador assinar, ele vai botar o CNPJ, o CPF dele. Daí sim o banco vai no pescoço do CPF dele. Por isso que até agora nenhum hospital pegou. Obrigado, deputado Serafim Venzon, em nome do PSDB. E encerrando, então, o horário destinado aos partidos políticos, iniciaremos, então, de conformidade com o artigo 104 do nosso regimento interno, a nossa ordem do dia, onde temos para votação e redação final o projeto de lei 13/2017, tendo como autor o deputado Antônio Aguiar, que altera a lei 14.884 de 2009, que institui a Semana Estadual da Valorização da Vida. Em votação e redação final, aprovado. Votação e redação final, projeto de lei 136/2016, tendo como autor o deputado Neudi Sareta, onde dispõe sobre o dever de exibição da campanha de prevenção socioeducativas e socioeducativas nas salas de cinema no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação, aprovado. Votação e redação final do primeiro projeto de lei 356/2017, tendo como autor o deputado César Valduga, que institui o Dia Estadual do Podólogo. Em votação, aprovado. Votação e redação final, projeto de lei 489/2017, tendo como autor o deputado Silvio Drevik, onde altera o anexo único da lei 16.733/2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública no Estado de Santa Catarina, fechará para alterar a denominação da Sociedade dos Bombeiros Comunitários de Braço do Norte para a Associação dos Bombeiros Comunitários de Braço do Norte. Em votação, aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 166, deputado Silvio Drevik. 167, deputado Mauro de Nadal. 168, deputado Nilson Berlanda. 169, deputado Valdir Cobalcini. 170, deputado Neudi Sareta. 171, deputado
Padre Pedro Baldiceira. Essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 102 a 105, do deputado João, e a indicação 106, do deputado César Valduga. Encerrado a nossa ordem do dia, temos um pedido de suspensão feito pelas lideranças de partidos da Assembleia, onde, por solicitação, e foi por solicitação da deputada Luciana Caminato, parlamentares que abaixo subscreve, com amparo no regimento interno da LESC, requer a suspensão da sessão ordinária, no dia 15 de março, hoje, pelo prazo de 10 minutos, para que o senhor Marcondes Marchetti, presidente do Conselho Estadual de Cultura, fale sobre o tombamento e registro dos bens culturais de Santa Catarina. Então, iremos suspender a sessão por 10 minutos para que o senhor Marcondes Marchetti, do Conselho Estadual de Cultura, o assunto tombamento e registro dos bens culturais de Santa Catarina, possa fazer aqui a sua explanação. Está suspensa a presente sessão e convido o senhor, então, Marcondes Marchetti, para a sua apresentação e explanação. Então, só como para dar os encaminhamentos, então, quem irá iniciar a fala no período de suspensão vai ser o conselheiro estadual de Cultura, o Tiago Guimarães Costa. Em seguida, então, nosso presidente do Conselho Estadual de Cultura, o senhor Marcondes Marchetti, fará a complementação do tempo. Obrigado, presidente. Nossos cordiais cumprimentos ao excelentíssimo senhor Aldo Schneider, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, senhores ilustríssimos deputados, demais autoridades, aos presentes e àqueles que nos acompanham nesse momento pela TVAL. Primeiramente, gostaríamos de agradecer essa importante oportunidade de apresentar e deixar registrado nos arquivos dessa casa nossa fala, que versará a respeito das medidas legais e procedimentos que tratam da proteção do patrimônio cultural, material e imaterial no Estado de Santa Catarina. O Conselho Estadual de Cultura reconhece a necessidade e a urgência de preservar nosso riquíssimo e seleto patrimônio cultural de relevância para a história e memória de Santa Catarina e do Brasil, e enaltece o interesse dos senhores deputados por este tema. No entanto, essa explanação se faz necessária mediante preocupação por parte do Conselho diante de corrente promulgação de leis que visam declarar manifestações e bens culturais como integrantes do patrimônio cultural do Estado, sem o devido rito de tramitação no Poder Executivo, seja do tombamento, seja do registro, o que poderá implicar em riscos à manutenção e à preservação dos nossos bens culturais. Em âmbito federal, a Carta Magna de 1934, em seu artigo 10º, institui pioneiramente os primeiros atos constitucionais, dentre eles a proteção do patrimônio cultural nos termos: compete à União e aos Estados proteger as belezas naturais dos monumentos de valor histórico e artístico. Já a Constituição de 1988 fornece maior notoriedade ao tema, no parágrafo 1º do artigo 216. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Respeitando os termos constitucionais, o artigo 4º da Lei 5.846 de 1980, que dispõe sobre a proteção do patrimônio cultural no Estado de Santa Catarina, é taxativa. O tombamento será promovido pela Fundação Catarinense de Cultura, ouvido o Conselho Estadual de Cultura após a homologação do governador, quando se tratar de bens imóveis, ou pelo titular da pasta responsável pelos negócios da cultura, quando se referir aos bens móveis. No tocante ao patrimônio imaterial, o decreto governamental número 2504 de 2004, em seu artigo 3º, também nos mostra que as propostas de registro instituídas com documentação pertinente serão dirigidos ao diretor-geral da Fundação Catarinense de Cultura. Senhores deputados, esses instrumentos garantem as bases legais e administrativas capazes de dar efetividade ao processo de preservação do patrimônio cultural catarinense por parte do poder público.
Assim, a promulgação de leis que declaram manifestações e bens culturais como patrimônio cultural de Santa Catarina não se sobrepõe, muito menos substitui, o devido rito legal para a proteção do nosso patrimônio cultural, pois essas leis declaratórias desconsideram os instrumentos e procedimentos já instituídos e, por conseguinte, não surtirão efeitos práticos para a proteção dos bens culturais junto aos órgãos de fiscalização do Poder Executivo. No mês de janeiro do corrente ano, foi sancionada a Lei 17.449 de 2018, que institui o Sistema Estadual de Cultura, um marco nas políticas públicas para a cultura catarinense. Anexo único da lei está o Plano Estadual de Cultura, que apresenta os objetivos, estratégias e ações culturais para os próximos 10 anos. Esta lei, associada aos instrumentos aqui citados, bem como todo o conjunto de editais públicos e programas de incentivo à proteção do patrimônio cultural catarinense, leva em consideração a prévia avaliação de projetos e pleitos submetidos à aprovação da Fundação Catarinense de Cultura, que é a instância apta a proceder o devido trâmite do processo administrativo com fulcro na legislação supracitada e, posteriormente, análise do Conselho Estadual de Cultura. Desta forma, respeitando os trâmites previstos nas normativas já existentes, esses bens, de fato, terão a devida proteção legal. Desta maneira, o objetivo dos senhores deputados será alcançado. Por fim, o Conselho Estadual de Cultura mantém-se à disposição desta Casa Legislativa como parceiro na promoção de ações conjuntas em prol do avanço das políticas públicas para a cultura. E no que diz respeito ao patrimônio cultural de Santa Catarina, para ação cooperativa entre Conselho Estadual de Cultura, Fundação Catarinense de Cultura e Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Ação essa que foi aprovada na plenária do Conselho Estadual de Cultura na última reunião e que será apresentada na sequência por nosso presidente Marcondes Marchetti. Contamos com os membros do Legislativo Estadual para a manutenção do patrimônio cultural de nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Tiago. No complemento do horário, então, da suspensão, o senhor presidente do Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina, o senhor Marcondes Marchetti. Senhor presidente, senhores deputados, nós queremos, num primeiro momento, trazer o reconhecimento do Conselho Estadual de Cultura à Assembleia Legislativa pela aprovação, ao final do ano passado, da Lei do Sistema Estadual de Cultura e do Plano Estadual de Cultura. Por unanimidade dessa Casa, foi aqui aprovada uma legislação que por anos e anos tramitou, foi objeto de discussões, de contribuições de todas as pessoas ligadas à atividade cultural no Estado, nos municípios, nas regiões do Estado, e que, finalmente, essa Casa, no final do ano, aprovou. Ao mesmo tempo, queremos agradecer também a comissão presidida pela deputada Luciana Carminati, que abriu, a Comissão de Cultura, Esporte e Turismo, que abriu essa oportunidade para trazermos a essa Casa, além do discurso jurídico e técnico do colega Tiago, conselheiro Tiago, uma proposta que gostaria de ler para que fique registrada e para conhecimento da população toda que acompanha a atividade do Poder Legislativo e que nós esperamos que possa ser bem recebida na Casa e que possa gerar uma ação cooperativa inteligente entre o Poder Legislativo e o setor cultural, a Fundação Catarinense de Cultura, a área de preservação do patrimônio e o Conselho Estadual de Cultura. Eu leio, então, o documento que passaremos ao chefe do Poder Legislativo para avaliação e esperamos acatamento. Consulta sobre a ação cooperativa entre o Conselho Estadual de Cultura, Fundação Catarinense de Cultura e Assembleia Legislativa, visando normatizar procedimentos para as formalidades de tombamento de bens culturais, partindo de iniciativas parlamentares. Senhor presidente, em adendo aos argumentos expedidos na manifestação técnico-jurídica deste Conselho, que são anexadas a essa consulta, viemos indagar a Assembleia Legislativa de Santa Catarina sobre a possibilidade do estabelecimento de um termo de cooperação interinstitucional para delinear um protocolo com os procedimentos que orientem
os parlamentares que queiram encaminhar pedido de tombamento oficial daqueles bens móveis, imóveis e imateriais que procurarem ver reconhecidos por lei declaratória como integrantes do patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado de Santa Catarina, conferindo-lhes a proteção adicional da Lei Estadual número 5.846, de 1980, e do Decreto 2.504, de 2004. As normas atenderão às diretrizes das citadas legislações e às prerrogativas legislativas vigentes e fundamentarão os estudos técnicos regulamentares por parte da Fundação Catarinense de Cultura e da Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural e conferirão ao recebimento desses encaminhamentos o endosso preliminar do Poder Legislativo ao ato formal final de tombamento. Com o requerimento fundamentado no que for possível, ficará assinalada a autoria da iniciativa parlamentar perante a comunidade catarinense e do pleito de tombamento oficial pelo Estado. Isto, para nós, constitui um respeito do Conselho Estadual de Cultura aos parlamentares que, ouvindo a comunidade catarinense, queiram que a comunidade tenha ciência do seu empenho, da iniciativa de propor uma proteção com tombamento, o que salvaguarda a autoria da iniciativa, que nós consideramos uma extraordinária colaboração para a proteção e a preservação de bens culturais de relevo, de acordo com o entendimento do parlamentar, que nunca atua em entendimento próprio, ele sempre atua movido pelo entendimento da sua comunidade, né? Ao se aproximar o final, se poderíamos prosseguir, eu rapidamente termino a leitura. Aceita essa proposição e, para dar celeridade, desde já o Conselho indica a conselheira Bettina Adams como representante do Conselho para as tratativas pertinentes à formalização do termo de cooperação, bem como das bases do protocolo proposto. A Fundação Catarinense de Cultura indicará sua representação para o mesmo fim. Como sinalização do respeito às iniciativas parlamentares até aqui efetivadas, quero propor ao Conselho, ao Poder Legislativo, havendo interesse dos senhores parlamentares, que os projetos de lei já aprovados, que declararam certos bens como integrantes do patrimônio histórico, artístico e cultural, sejam desde já recebidos como proposta de tombamento pela Fundação Catarinense de Cultura, para efeitos do cumprimento do regramento legal que rege a matéria. No aguardo de manifestação quanto a essa proposição, respeitosamente, presidente do Conselho Estadual de Cultura. Nós fazemos assim entrega, senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores parlamentares, dessa proposta que gostaríamos que o Poder Legislativo analisasse e, se possível, concordasse com ela, porque acrescenta ao exercício do parlamentar de proteger bens que a comunidade pede a ele que proteja, a proteção efetiva do tombamento, como bem salientou o conselheiro Tiago, que nos antecedeu, porque existe uma legislação estadual aprovada nessa casa, inclusive, existe legislação federal, existe também municipal, que trata das formalidades para se obter o tombamento, que é o que confere àquele bem uma proteção efetiva, né? O reconhecimento do valor confere o que se deseja, o que o parlamentar deseja, é de que aquela atividade tenha o conhecimento, tenha o respeito, digamos, perante a comunidade. Mas, do ponto de vista legal, existe uma tramitação, e o que o Conselho propõe e se dispõe a cooperar é que se construa de forma moderna, de forma cooperativa, de forma como se faz no mundo todo hoje em dia. As pessoas se reúnem, cooperam e constroem encaminhamentos que são úteis a todos e úteis, mais do que tudo, à sociedade. Muito obrigado. Obrigado ao presidente do nosso Conselho Estadual de Cultura, senhor Marcondes Marchetti, também ao Tiago, e dizer, Marcondes e Tiago, que conto com essa Assembleia. Nós estamos aqui para ser parceiro, para ajudar, para fazer o que tem que fazer para que a gente possa melhorar aqui
a vida dos catarinenses, e principalmente que a legislação seja cumprida, que o regramento exista, que defina, para que não fique esse vai e volta de documentos e que acabe não chegando no fim a que se destina, que é a resolução dos problemas. Então, estamos aqui, sim, para tentar melhorar o máximo possível toda essa, para desburocratizar toda essa situação, e nós seremos parceiros, sim, sem sombra de dúvida. Você já foi parlamentar dessa casa, Marcondes? Certamente que sabe que aqui estamos todos aqui imbuídos do mesmo propósito, que é ajudar a administração pública do Estado de Santa Catarina em todos os seus segmentos. Pode contar com a gente, tá bom? Obrigado, amigo. Valeu, até mais. Forte abraço. Estamos à disposição. Está reaberta a presente sessão. E não havendo mais oradores inscritos, nem assunto a ser tratado amanhã desta quinta-feira, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra solene para hoje, às 19 horas, em Campo Alegre, em comemoração a 121 anos de fundação daquele município. Fica aqui o nosso parabéns aqui à nossa querida cidade de Campo Alegre. Está encerrada a presente sessão.